Como rezar mesmo sem vontade? Já parou para pensar que rezar sem vontade é uma das dores mais reais e frequentes no dia a dia de qualquer católico moderno? Porque a oração, muitas vezes, ela compete com o quê? Com o cansaço físico e o cansaço mental. Somos bombardeados a todo momento com esse estímulo que nos consome e nos coloca, de certa forma, num padrão que dificulta muito a nossa vida. Então, te convido a ficar até o final desse vídeo, que isso pode te ajudar bastante, essa reflexão pode te dar um norte, e vou entregar também 3 ferramentas para que você possa usar para manter a sua vida de oração, porque sem oração a gente não consegue ter forças para andar no caminho de Deus, para enfrentar os desafios. Então, te convido a ficar nessa reflexão comigo. Se você ainda não é inscrito no canal, peço essa ajuda a você. Não custa nada, não te custa nada mesmo, nem financeiramente. Dá um like e se inscrever nesse canal, que isso ajuda muito o YouTube a colocar esse conteúdo para mais pessoas e muitas pessoas que possam estar precisando dessa mensagem hoje. Então, para a gente poder abrir esse tema e começar a pensar um pouco nessa realidade tão presente em nós, vamos pensar assim, você chega em casa do trabalho ou da faculdade, ou ainda se você é jovem, da escola, corpo exausto. O que você faz? Normalmente, pega o celular para olhar as redes sociais por 5 minutos, quero distrair um pouco a minha cabeça. Quando se dá conta, passou meia hora, passou 1 hora e o tempo voou. E aí vem aquele peso na consciência. Eu preciso rezar porque você é um católico e quer se manter conectado com Deus. Mas a mente está cheia e o corpo tão cansado que a simples ideia de se ajoelhar parece impossível. Vou falar um pouco sobre essa questão. A simples ideia de se ajoelhar parece impossível. Se você se identifica com isso, coloque aqui nos comentários, isso acontece muito comigo. Talvez não bem dessa forma, mas acontece assim, sabe? Porque comigo acontece muito. Eu procuro me recolher em oração no fim do dia. E aí eu enfrento todos esses desafios. É difícil porque você veio o dia todo com aquela sequência de estímulos. Primeiro ponto que eu quero colocar para você que está me acompanhando. Isso é muito normal, muito normal. E olha, já aconteceu com grandes santos, a exemplo de Santa Teresa do Menino Jesus, Santa Teresinha do Menino Jesus e até Madre Teresa de Calcutá. Relato que passou por longos períodos que chama-se de aridez espiritual, ou seja, aquela falta e o sentimento, a falta de vontade e o sentimento de oração. É normal. Tudo bem que se a gente começar a pensar, antigamente os estímulos eram menos. Então, dá a reflexão de entendimento que hoje a gente tem um desafio ainda maior, mas que também depende muito de uma decisão de prioridade nossa. Mas as dificuldades, percebe, com os relatos históricos, eles sempre existiram, porque por trás também de todo o estímulo, por trás de todo o cansaço, existe uma influência também do inimigo, do maligno, para que a gente não se aproxime de Deus. Então, por que nós perdemos essa vontade? A gente passa o dia inteiro recebendo dopamina rápida, notificação, vídeos curtos, e-mails, ligação, conversa com o fornecedor para quem trabalha, ou estudo aqui, pesquisa ali, é dopamina rápida o tempo todo. Quando você chega em casa, janta ou come alguma coisa, toma um banho e para poder ter esse momento de oração, ou seja, quando sentamos no silêncio para rezar, o que o cérebro faz? Ele estranha aquela falta de estímulo e gera um tédio e uma agitação. Mas você fica agitado, um tédio, parece que tem alguma coisa errada, está tudo muito quieto, está tudo muito calmo. O cérebro ele começa, a gente pode dizer até que gera até um tipo de ansiedade nessa hora. Muitas vezes nós achamos que para a oração valer, por isso que eu falei no início do vídeo lá, aquele pedaço que eu falei de ajoelhar, né? Para a oração valer, a gente precisa rezar um terço inteiro de joelhos, por 1 hora, colocar velas acesas. A gente cria
muitos rituais, que às vezes esses rituais se tornam até escravo de uma conexão pacífica com Deus. Como não temos energia para isso, para cumprir todos esses ritos, a gente acaba não rezando. É muito comum acontecer. Uma vez, um paroquiano veio conversar comigo, falou: Fábio, eu passo a seguinte situação, eu fico angustiado porque eu não estou dando conta de fazer todas as orações que preciso. Eu falei: então me conte um pouco sobre as orações que você precisa. Quando ele me relatou a quantidade de oração, eu falei: meu irmão, pra gente que trabalha o dia todo, que estuda, que serve na paróquia, que tem família, não dá para você cumprir. A quantidade de oração que ele me trouxe é por uma pessoa que vive a vida de oração. E aí vai gerar uma cobrança e vai te gerar também um desgaste e um sentimento ruim. Então, veja, não é também nem lá e nem cá. Temos que sim ter zelo pelo momento de oração. Eu não posso estar rezando o terço assistindo TV ao mesmo tempo. Eu não posso estar rezando o terço ouvindo músicas mundanas. Não, eu tenho que dedicar uma coisa que a gente sempre fala: tempo de qualidade para isso. Mas vamos ter discernimento do que de fato é possível, o que de fato Deus espera de nós para esse momento. Então, veja 3 ferramentas para te ajudar nessa situação. A primeira ferramenta, a regra dos 5 minutos. O que seria essa regra? Diga a Deus exatamente como você está. Fale com Deus, que muitas vezes você nem fala de você, apesar que Deus sabe tudo de você, sabe tudo de mim. E a gente só quer pedir, muitas vezes esquece até de agradecer. Muitas vezes esquece até de pedir para Deus ensinar a gente a entender a sua vontade, porque a gente é orgulhoso e quer apenas a nossa vontade. Então, primeiro ponto, primeira ferramenta, diga a Deus exatamente como você está. Por exemplo: Senhor, estou sem vontade nenhuma de rezar. Estou cansado e com a cabeça longe. Mas vou te dar os próximos 5 minutos do meu dia. A honestidade atrai a graça. Não esqueça dessa frase. A honestidade atrai a graça. Segunda ferramenta: use preces prontas. Isso ajuda muito. Use a sabedoria da igreja. Quando a nossa mente não consegue formular palavras, eu estou tão cansado, a gente recorre à liturgia. Reza um Pai Nosso pausado, meditando o que você está falando. Um creio é lindo. Medite o creio. Reze uma Ave Maria prestando atenção em cada palavra. Abra os salmos. Ali tem tanta reflexão, a reflexão individual e para com Deus, que nos ajuda muito. Deixe que a Bíblia reze por você. Não é o momento de você interpretar teologicamente a Bíblia, não. É você usar os textos a seu favor nesse momento. Olha uma terceira ferramenta. Ancore a oração na sua rotina. Ancorar. O que significa? Se você não consegue rezar antes de dormir, porque o sono vem muito forte, mude o horário, se discipline, tome uma iniciativa, tome uma atitude, está na sua mão. Reze no trajeto do ônibus, do carro, ou dentro do carro, enquanto lava uma louça, ou logo nos primeiros minutos do dia ao acordar. Tenta identificar qual o momento que de repente você vai cumprir com essa de certa forma obrigação de relacionamento com Deus. E olha que bacana, falando em Salmo, se eu pegar o Salmo, por exemplo, 41, no verso 6, eu posso dizer a Deus como está escrito aqui. Eu posso dizer para mim em oração: por que te deprimes, ó minha alma? Olha o que está escrito: e te inquietas dentro de mim. Espera em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Perceba, até os salmistas passavam momentos de desânimo e aridez espiritual, e que precisava dar ordem à nossa alma para rezar. Mesmo quando os sentimentos estão dizendo o contrário, ele fala: porque, ó minha alma, porque te inquietas dentro de mim. Ele dá ordem, espera em Deus. Então, quando a gente dá ordem,
olhando para nós, falando, verbalizando ou se olhando no espelho, a gente de certa forma está ressignificando aquilo que de fato tem importância na nossa vida. Entenda uma coisa: a oração mais valiosa para Deus muitas vezes é aquela que fazemos sem vontade. Muitas vezes, não que seja essa, muitas vezes sem vontade. Deus se agrada com rezarmos com vontade, mas muitas vezes a sem vontade agrada muito a Deus. Sabe por quê? Porque nela não há egoísmo. Nela não há egoísmo. Nela existe realmente a vontade de pedir o quê? Porque, entenda essa reflexão. Quando eu rezo com vontade, eu recebo o consolo de Deus. Mas quando eu rezo sem vontade, eu estou buscando o Deus do consolo. Por isso que é uma oração sem egoísmo, compreende? Porque eu estou me rendendo à minha pequenez e pedindo para que Deus me ajude. Então, não espere a vontade voltar para que você volte a rezar. É rezando, se organizando, se esforçando, que a vontade de rezar volte. Então, ordene as suas prioridades no dia. Esse passo depende apenas de nós. E você vai ter certeza, você vai perceber que ao longo desse processo, você vai conseguir encaixar um momento ideal da sua rotina. Isso vai te trazer paz, tranquilidade, não só pela cobrança interna e pessoal, mas sobretudo você vai se aproximar de Deus e as coisas vão se abrindo e vão se organizando na sua vida. Reze sempre, porque esse é o melhor remédio para a alma e o remédio que nos fortalece e nos protege de toda influência que possa inclinar a decisões contrárias àquilo que Deus quer para nós. Deus abençoe muito cada um de vocês.